Bem-vindo a você que está estudando aí, que está queimando para sua prova. Essa aqui é mais uma pequena videoaula e hoje nós vamos trazer um vídeo sobre a matéria topografia e nós vamos abordar esse tema aqui que é escalas, beleza? Então vamos à aula. Escalas da carta. As escalas devem ser confeccionadas de modo a guardar proporcionalidade, presta bem atenção, guarda bem esse conceito, proporcionalidade, entre as dimensões representadas nas mesmas e seus correspondentes valores reais no terreno. Então a carta ela tem uma proporção entre o que é representado no papel e o seu valor real no terreno. Grava bem esse conceito. Além disso, as cartas devem conter a informação de quantas vezes ela é menor que o terreno representado. Essa informação contida na margem da carta chama-se escala, que pode ser indicada tanto na forma numérica quanto na forma gráfica. Grava bem esse conceito, entende esse conceito aqui que a nossa aula vai ser desenvolvida com base nele. Vamos lá, então, o que é uma escala numérica? A escala numérica é representada por uma fração, tipo 1/25.000 ou 1,2.25.000. Por exemplo, em ambos os casos indica que uma medida tomada na carta vale 25 vezes esse valor no terreno. Ou seja, 1 centímetro na carta corresponde a 25.000 centímetros no terreno, ou então 25 metros, que são equivalentes. Então, vale aplicar essa noção à carta. Para se obter a distância real no terreno entre dois pontos na carta, deve-se primeiramente aplicar uma regra graduada sobre a carta, como mostra na figura 16.5. Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente obtém a distância real no terreno. Visto o ponto A e ponto B, a gente colocou uma régua graduada e do ponto A para o ponto B são medidos 4 centímetros. Veja bem. Na figura acima, observa-se que a medida entre os pontos A e ponto B é de 4 centímetros. Nesse caso, a escala da carta é de 1/25.000, isto é, 1 centímetro na carta vale 25.000 centímetros no terreno. Portanto, pode-se concluir que a distância real no terreno será de 4 vezes 25.000. Então, a distância real no terreno é de 100.000 centímetros. Presta atenção, 100.000 centímetros. Como as distâncias são geralmente avaliadas em metros, converte-se o valor encontrado, ou seja, 100 centímetros é igual a 1 metro. Logo, 100.000 centímetros é igual a 1.000 metros. E aí, tocou onça? Vamos lá. Vamos lembrar do nosso sistema de medidas, lá da escolinha da Tia Teté. Isso aqui é muito importante. Pega o caderno aí e anota a próxima tabela, que isso aqui vai te acompanhar toda vez que você precisar converter, transformar de metro para centímetro, de quilômetro e assim sucessivamente. Então, nós vamos aqui abordar o sistema de medidas. Qual é o sistema de medidas? Medidas de comprimento. Vamos lá. Da esquerda para a direita. Primeiro item lá, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e, por último, o milímetro. Nós vamos abordar aqui o metro, que vai dar tanto para a gente multiplicar como a gente dividir. Então, você vai entender perfeitamente. Então, vamos lá, vamos adotar o metro aqui como referência, tá bom? Então, nós vamos andar agora com a nossa vírgula da esquerda para a direita. Então, nós vamos estar multiplicando. Então, 1 metro, ele é a mesma coisa que 10 decímetros. Porque é só multiplicar por 10. Ó, vou andar com a casa decimal, acrescento um zero. Ou andar com a vírgula, você escolhe. Vamos lá. Então, 1 metro é a mesma coisa que 10 decímetros. 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros, em equivalência, que por sua vez é igual a 1.000, corresponde a 1.000 milímetros. Viu? A gente só foi multiplicando por 10, de 10 em 10, e a gente chegou a equivalência. 1 metro é igual a 1.000 milímetros. Agora, se fosse ao contrário, se eu precisasse andar com essa vírgula para a minha esquerda, ainda tomando como referência o metro, aí eu iria dividir 1 metro, ele equivale a 0,1 decâmetro. 1 metro corresponde a 0,01 hectômetro.
E 1 metro corresponde a 0,001 quilômetros. Anota essa tabela, faz essa tabela aí no seu caderno, no seu apontamento, que você vai usar ela aí durante toda vez que você for precisar transformar o seu comprimento, tá? No sistema de medidas, beleza? Então, voltando à aula de escala. Então, olha, matematicamente, lembra? Matematicamente, essa noção de escala terrena, ela pode ser representada da seguinte forma: E é igual a D minúsculo, Dzinho sobre Dzão. Dizer o quê? Onde E é a escala da carta, D é a grandeza na carta ou dimensão gráfica, ou seja, lá no papel. E D maiúsculo é a grandeza no terreno ou a dimensão real. Beleza. Não te bate. Vamos aqui à aplicação prática com relação a essa fórmula aqui, esse triângulo. Vamos lá. Primeiro exercício. Determine a distância no terreno entre dois pontos, sabendo-se que na carta a escala de 1 por 17.500, essa distância corresponde a 13,2 centímetros. Vamos lá? Dá um pause aí no vídeo e tenta responder. Vamos à resolução agora da questão. Então a gente quer saber, quer descobrir a distância no terreno. Lembra lá que o enunciado pediu em metros. A escala da carta é de 1 por 17.500 e nós andamos 13,2 centímetros na carta. Então vamos fazer o quê? Nós sabemos que a cada 1 centímetro corresponde a 17.500 centímetros no terreno. 1 centímetro na carta é igual a 17.500 no terreno. Beleza. Então, se eu andar 13,2 centímetros, eu vou encontrar quantos centímetros no terreno? Então, regra de 3 simples. Nós vamos multiplicar x por 1 e 13,02 vezes 17.500. Então, multiplicando, nós vamos encontrar 231 mil centímetros. Presta atenção, nós encontramos 231 mil centímetros. E nosso enunciado pede a distância real em metros. Então nós vamos andar com essa vírgula duas casas e vamos chegar na casa dos metros. Sistema de medidas. Então vamos lá. A distância em metros é 2.310 metros. A resposta aí para você. Beleza? Então, encontramos a distância no terreno. Vamos ao próximo aqui. Esse aqui foi fácil. Bora melhorar aqui a história. Vamos lá. Outra questão. Presta atenção. Um fuzileiro naval operando na região de Onça encontrou uma carta topográfica sem escala. Aí tocou onça para ele. Para determinar a escala, o fuzileiro naval utilizou o processo do passo duplo para medir a distância entre dois pontos no terreno, obtendo uma distância de 432 metros. Presta atenção nisso, 432 metros. O cara altamente safo mediu com seu passo aferido, a distância real no terreno deu dos 432 metros. E ele pegou a sua régua e mediu 60 centímetros a distância entre esses dois pontos na carta, encontrado na carta. Beleza. De posse dessas duas informações, qual é a escala da carta? E aí? Dá um pause no vídeo, tenta resolver sozinho, que já já nós vamos para a execução da questão. Beleza? Vamos lá. Nós temos a informação que a distância real no terreno é 432 metros. E a distância na carta é 60 centímetros. E agora, qual a escala da carta? Vamos lá. Nós sabemos que quando a gente marca 60 centímetros na carta, 60 centímetros na carta é igual a 432 metros. Veja bem, 60 partes na carta, 432 partes no terreno, guardando a proporcionalidade. Eu quero saber uma parte só. Quantas partes serão na carta? E aí eu chego na conclusão da minha escala. Vamos lá. Regra de 3 simples. X vezes 60, 1 vezes 432. Beleza? Isso é o mesmo que 432 dividido por 60.
Isso daí será o mesmo que 7,2 metros. Presta atenção, nós estamos guardando a proporcionalidade, então nós achamos 7,2 metros. Só que a escala não pode ser 1 por 7,2 metros. Então nós vamos transformar para centímetros, para guardar a proporcionalidade. Uma parte na carta em centímetros, tantas partes no terreno também em centímetros. Então nós vamos andar com a casa decimal, transformando esse metro para centímetros. Nós vamos chegar a 720 centímetros. Logo, a escala da carta é de 1 por 720. Beleza? Guardando a proporcionalidade. Lembra? 1 centímetro na carta, 720 centímetros no terreno proporcional. Fechou? Então, continuando. Escala gráfica, isso aqui é a mais goiaba que tem, olha. A escala gráfica nada mais é do que uma representação gráfica do que? Da escala numérica, daquilo que a gente já viu anteriormente. É um segmento de reta graduado de modo a indicar diretamente os valores medidos na própria carta. As cartas as trazem normalmente desenhada abaixo da indicação da escala. Observando a figura 16.6, verifica-se que o segmento de reta está dividido em duas partes distintas, separada pelo índice 0. Vamos lá. Tá vendo? 0, aí temos uma parte para a esquerda e temos a outra parte para a direita. Vamos lá, olha, a carta de 1 por 25 mil. Então, olha, a parte da direita é chamada de escala. E a da esquerda é chamada de talão. Não confunde isso. A parte da direita é chamada de escala e a parte da esquerda é chamada de talão. No caso considerado, a escala foi dividida em graduações de 1000 metros, ou seja, olha, do 0 ao 1000, do 1000 ao 2000. E o talão em graduação de 100 metros, vê aí, ó, 0, 100, 200, 300, 400, 500 até o 1000. Então, o talão, ele é sempre uma graduação da escala dividida em 10 partes iguais. Isso aqui é questão de prova. Olha, o talão sempre é uma graduação da carta dividida em 10 partes iguais. Não importa a escala da carta, ele sempre vai ter 10 partes iguais, numeradas da direita para a esquerda, enquanto que a escala numérica é da esquerda para a direita. Fechou? Gravou? Aprendeu? Então, por aqui a gente finaliza esse bate-papo aí sobre escala e até a próxima aula. Boa prova para os que estudaram e boa sorte para aquele que não estudou.